A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 15, e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes Deus, ele nos faz promessas, irmãos, mas essas promessas parecem que não vão se cumprir. Muitas vezes nós pensamos até que Deus errou o endereço, porque as impossibilidades são tão grandes. As adversidades, o tempo que passa e as coisas não acontecem, porque se também tem algo que castiga a gente, é o teste do tempo. O teste do tempo machuca, o teste do tempo traz dúvida, medo, insegurança, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que a promessa que Ele te fez está de pé. Havia uma promessa sobre uma descendência para Abraão. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Abraão aqui, ele continuava sem filhos. Às vezes, Deus, ele vai nos fazer promessas. Ele vai lançar palavras que são extraordinárias. E quando ele lançar as palavras, irmãos, nós vamos nos alegrar, nós vamos fazer planos, projetar, sonhar, só que quando o tempo começa a passar e essas promessas não acontecem, decandarasto, muitas vezes nós ficamos cansados, frustrados. E pensamos, não vai acontecer, não vai se cumprir, Deus errou o endereço. Eu projetei, eu sonhei, tudo foi em vão. Era exatamente isso que estava acontecendo com Abrão. Abrão precisava ser animado. Deus sabe de cai de rasto que tem momentos na minha e na tua vida que nós precisamos ser animados pelo próprio Deus. Porque se o próprio Deus não nos animar, irmãos, a gente não consegue prosseguir. E Deus te trouxe aqui para te animar. Declare comigo: eu recebo do meu Deus ânimo. Eu recebo do meu Deus ânimo. Para nós vivermos algumas promessas, Deus primeiramente vai precisar nos fortalecer. Vai precisar nos animar. Vai precisar alegrar o nosso coração, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que a espera adiada faz adoecer o coração. E aqui o coração de Abrão estava doente. Por quê? Porque ele estava aguardando e a promessa ainda não havia se cumprido. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão exatamente como Abrão. Você tem dito: Senhor, eu estou frustrada, eu estou frustrado, ribiandarasto, eu projetei, Senhor, eu acreditei, mas eu não vi a promessa se cumprindo, eu não vi o resultado, eu não vi acontecendo o que o Senhor falou. E Deus está dizendo: a promessa ainda está de pé, mesmo que tudo esteja adverso, mesmo que hajam impossibilidades no teu caminho, o Senhor, ele fala contigo de maneira clara, dizendo: eu cumprirei a minha boa palavra na tua vida. Da mesma forma que eu fui fiel na história de Abrão, eu também sou fiel na tua história. O próprio Deus marcou o encontro aqui com Abrão e hoje Deus disse para você: eu estou marcando o encontro com você. Te encontrei em meio a essa frustração. Te encontrei em meio a essas dores. Te encontrei em meio a este sofrimento, porque só quem está no tempo da espera, só quem está vendo tudo o contrário, sabe o quanto é difícil se manter de pé. Acreditar no que Deus falou. Crer que a promessa vai se cumprir quando você não vê nada acontecendo. Quando você se posiciona, quando você ora, quando você jejua, quando você faz a sua parte, mas o resultado não chega. Tem pessoas aqui que estão frustradas, cansadas, porque não estão vendo resultados. E Deus está dizendo: continua firme, porque eu vou honrar a tua fé. Continua firme, porque eu vou cumprir os meus propósitos na sua vida.
Deus sabia que Abrão precisava daquele encontro e Deus está dizendo para você hoje, eu sei que você precisa desse encontro. E é por isso que eu te encontro aqui através dessa palavra para trazer essa resposta, para acalmar o teu coração e a tua mente, para te dizer, a minha promessa ainda está de pé. Senhor, é muito grandioso o que o Senhor me disse, mas derecai de rasto. É tudo impossível. E Deus está dizendo, desde quando, minha filha? Desde quando, meu filho? Eu trabalho na possibilidade. Eu gosto de trabalhar na impossibilidade. Eu gosto de trabalhar na improbabilidade. É quando não tem jeito, é quando não tem saída. É quando o homem não consegue fazer nada, diz o Senhor, é aí que eu trabalho. Porque a glória é inteiramente minha, diz o Senhor dos Exércitos. Declare comigo, a glória será inteiramente de Deus no milagre que eu vou receber. A glória será inteiramente de Deus no milagre que eu vou receber. Deus falou com Abrão aqui numa visão. E hoje Deus diz para você, eu estou falando contigo de maneira clara. Conheço a exaustão, sei da sua frustração. Sei que você disse que não ia mais lutar. Sei que você disse que não ia mais acreditar que isso era coisa da tua cabeça, que era fora da lógica, que estava longe da sua realidade, que você tinha que se conformar com o que você estava vivendo mesmo. E Deus está dizendo, não vai se conformar. Sabe por quê? Porque vai ter milagre. Não vai ser o final da tua história aí, não. Abrão não iria morrer sem antes ver a promessa de Deus se cumprindo, sem antes ver o nascimento de Isaac, sem antes ver Deus cumprindo a promessa dele. Deus te trouxe aqui para te dizer, eu estou te conservando em vida porque eu ainda tenho promessas para cumprir na sua história. Porque eu ainda tenho palavras para fazer acontecer na sua vida. Eu sou Deus que transformo situações, histórias. Faço o impossível acontecer e glorifico o meu nome e mostro que quando não há saída para os homens, eu tenho saída. Quando não tem a possibilidade humana, eu chego, diz o Senhor, e opero milagre. Hoje Deus diz para você, chegou o tempo, minha filha. Chegou o tempo, meu filho, de operar milagres na sua vida. De abrir portas na tua história. De cumprir aquilo que eu te falei, que parece que não vai acontecer. Por quê? Porque é tudo improvável. Em meio a cenários improváveis, Deus trabalha. Em meio a cenários improváveis, Deus gosta de operar milagres. Não se engane você achando que Deus precisa de um cenário provável. Não se engane você achando que Deus trabalha com aquilo que a gente tem nas mãos favorável. Não, irmãos. Ele trabalha no meio da impossibilidade. O que Deus quer mesmo é que a gente acredite na palavra. É por isso que nós que servimos ao Senhor não podemos andar por vista. Porque se andarmos por vista, nós vamos nos cansar. Se andarmos por vista, nós vamos desistir. Se andarmos por vista, nós não vamos viver o sobrenatural de Deus. Porque aquilo que o cenário mostra não é o que Deus falou muitas vezes. Aí você tem que escolher com o que é que você fica. Abrão tinha que escolher aqui. Ou ele ficava com o cenário improvável e pensava, o herdeiro da minha casa será o Damasceno Eliezer. Ou ele acreditava na palavra daquele que não mente. Deus está dizendo para você, acredite na palavra daquele que não mente. Acredite na palavra daquele que não brinca de fazer promessa, porque se ele te falou, se ele deu a palavra, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque para ele não existe nada impossível, demasiadamente difícil. Ele pode trabalhar. Ele está dizendo, eu só estou provando a sua fé. Declare comigo, o meu Deus pode e ele vai trabalhar ao meu favor. O meu Deus pode e ele vai trabalhar ao meu favor. Abraão estava cansado.
Ele estava vendo o tempo passando e a promessa não havia se cumprido ainda. E tem pessoas que estão exatamente assim, irmã. A palavra que hoje me define é cansaço. Eu tô cansada mentalmente, eu tô cansado espiritualmente, eu tô cansada fisicamente, e Deus está dizendo, eu sei bem do teu cansaço. Havia uma exaustão na história de Abrão. Como muitas vezes há uma exaustão na nossa vida porque nós somos seres humanos, viu? Irmãos, porque tem muita gente que parece que é super crente, que parece que não cansa, que não se fadiga, mas nós nos cansamos. Nós ficamos fadigados, sim, somos seres humanos, irmãos. Grandes homens de Deus se cansaram. A exemplo aqui do patriarca Abraão. Ele estava cansado. Ele precisava ser animado. E de vez em quando a gente precisa que o Senhor nos anime. Que o Senhor venha, irmãos, e relembre as promessas dele na nossa história. Para que a gente não venha sucumbir. Deus, ele marcou o encontro com você para a sua fé não sucumbir. Para você não desistir daquilo que ele vai fazer, porque sim, ele vai fazer milagres, irmãos. Deus, ele foi fiel para cumprir a palavra dele na história de Abrão. E hoje ele diz para você, eu sou fiel, minha filha. Eu sou fiel, meu filho, as minhas promessas sobre a sua vida estão de pé. Abrão aqui continuava sem filhos. Ele não tinha filhos, irmãos. Então, humanamente falando, aquilo que Deus havia prometido para ele parecia que não ia acontecer, normal. Parecer, irmãos, diante do nosso cenário, que Deus não vai cumprir a promessa. Parecia até mesmo que Deus errou o endereço. Senhor, o Senhor errou o endereço, Senhor. Não, era para vizinha, era para fulano, era para ciclana. Mas para mim não era essa promessa não, porque é impossível. E Deus está dizendo, não, minha filha. Aí é que eu não errei o endereço mesmo, porque eu trabalho na impossibilidade. É quando não tem lógica. Deus fez promessas para você que não tem lógica humanamente falando, porque o seu cenário é contrário. Irmã, Deus disse que eu vou comprar uma casa, mas eu não tenho R$1. Irmã, Deus disse que eu vou pregar, mas eu não sei. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Não sei nem explanar um versículo. Irmã, Deus disse que eu vou cantar para as nações, mas eu não tenho nem oportunidade na minha igreja. Irmã, Deus disse que eu vou abrir uma empresa, mas humanamente falando é impossível, porque eu não tenho condição nenhuma para isso. E Deus está dizendo, a minha promessa está ricandorasturabaia de pé. E eu sou fiel para cumprir a minha palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela acontece, certo? A palavra de Deus, ela se cumpre. E era isso aqui que Deus estava deixando bem claro para Abrão. Quando Abrão expõe para Deus o seu cansaço, porque assim, irmãos, muitas vezes o Espírito Santo, ele quer que a gente abra o que está acontecendo dentro do nosso coração. Que a gente fale para ele. Conte para Deus, conte para Jesus. Abrão aqui contou para Deus a verdade, ele precisava desabafar. E tem momentos na minha e na sua vida que nós precisamos desabafar para ouvir Deus falar, para ouvir o que Deus tem para nos responder, porque aqui houve resposta. Abrão desabafou. E a Bíblia nos diz que Deus respondeu. Hoje Deus diz para você. Desabafe, conte, ore, chore. Fale para Deus, não fique contando para um, contando para outro, não, você vai contar para Deus, decandoramantio decandaraia. E Deus, ele vai trazer a resposta. Ei, ramantio decaiarabaiacai. Ele é Deus do impossível, viu? E ele está dizendo, coloque diante de mim as impossibilidades na sua vida. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que você está frustrada, sabe? Aquela promessa que você está cansada, que você está cansado de esperar, que você acha que não vai mais acontecer. Coloque diante do Senhor, porque Ele vai trazer a resposta para você. Versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. O próprio Deus, irmãos, ele deixou bem claro aqui o que será gerado de ti. Ou seja, a minha promessa está de pé e no meu tempo você vai ver se cumprir na minha palavra. Porque eu vou fazer um filho ser gerado de ti.
Eu vou cumprir a minha palavra, mesmo diante da impossibilidade. Versículo 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. Ou seja, o que eu tenho é algo grande, Abraão. O que eu tenho é algo extraordinário. Quantas estrelas é que você pode aí? Irmãos, o nosso Deus é Deus de coisas grandes. E hoje ele diz para você: não ache que a promessa é muito grande, como se o teu Deus não pudesse cumprir. O teu Deus pode, ele vai cumprir a promessa. Ele conhece o seu cansaço. E ele está te fortalecendo através dessa palavra para você não desistir. Ele está te fortalecendo através dessa palavra para você permanecer, pois ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus está prestes a glorificar o nome dele na sua história, como aconteceu aqui na história de Abraão. O Senhor animou a ele e disse: a promessa está de pé e o que eu tenho é coisa grande. E hoje Deus diz para você: a promessa, aquilo que você acha que é impossível, está de pé. E o que Deus tem contigo é coisa grande. Continua, não para, não desanima, porque Deus vai te dar vitória. Declare comigo: eu não vou desanimar, porque Deus já me garantiu a vitória. Eu não vou desanimar, porque Deus já me garantiu a vitória. Da mesma forma que Deus esteve com Abraão, ele manda te falar através dessa palavra que ele é contigo. Ele te anima para você não desistir. Sabe por quê? Porque a promessa dele ainda está de pé na sua vida e ele vai cumprir com riqueza de detalhes. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada pela tua fidelidade, porque o Senhor conhece a nossa exaustão, o nosso cansaço, e eu creio, meu Pai, que o Senhor está nos animando para vivermos as tuas promessas. Abraão estava cansado, ele estava pensando, Pai, que a tua palavra não aconteceria, mas o Senhor chegou ali para confirmar a promessa, para fortalecer a ele, para o animar, e hoje o Senhor está fazendo assim com o teu filho. O Senhor hoje está trabalhando no coração da tua filha e dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu vou cumprir cada palavra. Eu vou trazer Rabaiacandarasto milagre para a tua vida. Eu vou fazer o impossível acontecer. O meu nome será glorificado. Eu te mostrarei que a minha palavra não volta vazia, pois eu sou fiel para cumprir cada promessa e eu cumprirei aquilo que eu te prometi, diz o Senhor. Da mesma forma que o Senhor animou Abraão, Senhor, eu creio que o Senhor está visitando teu filho, a tua filha agora com ânimo, dizendo: eu vou cumprir a minha palavra, eu vou te surpreender, e você vai ver o quanto eu sou fiel para cumprir cada palavra e glorificarei o meu nome, diz o Senhor, na tua história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. O Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém.
Hoje Deus diz para você que a promessa dele ainda está de pé. Mesmo que tudo seja impossível, improvável, você pode estar cansado, desanimado. Por quê? Porque tudo é contrário, mas Deus está dizendo para você hoje, a minha promessa, a minha palavra vai se cumprir na sua vida, porque Deus é fiel. Você não pode se apegar ao momento, você não pode se apegar ao cenário, mas você tem que se apegar à palavra, você tem que se apegar à fidelidade de Deus. Da mesma forma que o Senhor fortaleceu, que o Senhor animou Abraão, hoje Ele te fortalece, Ele te anima e diz para você, eu vou fazer a minha palavra acontecer. E será maior do que o que você pensa, será maior do que o que você imagina. Você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado de maneira especial na sua história. E o Senhor, Ele vai fazer acontecer na sua vida um milagre, como Ele fez na história de Abraão. O Senhor está te animando, dizendo, a minha promessa ainda está de pé. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.